Você tem diabetes ou pré-diabetes e acredita que já faz tudo o que pode. Toma o remédio, cuida da alimentação, evita o doce. Mas o açúcar teima em não ceder. Sabe por quê? Porque existe uma lacuna no seu tratamento que nenhum comprimido preenche, e essa lacuna pode estar destruindo silenciosamente os seus vasos sanguíneos, os seus rins e a sua visão, enquanto você acha que está protegido. Eu vou te mostrar 3 sementes que a ciência identificou como aliadas reais no controle da glicemia. A primeira você provavelmente já conhece. A terceira vai confirmar o que você sempre suspeitou. Mas a do meio, a segunda, é a que mais surpreende meus pacientes, porque ninguém fala dela, ninguém prescreve, e ela está acessível em qualquer mercado do Brasil por menos de R$ 10. E tem um detalhe sobre essa semente do meio que muda tudo, um detalhe que faz toda a diferença entre funcionar e não funcionar. Mas esse detalhe eu só vou revelar depois que você entender por que o seu corpo, depois dos 60, reage de forma completamente diferente ao açúcar. Porque se você não entender isso, vai usar as 3 sementes do jeito errado, vai achar que não funcionou e vai abandonar antes de ver o resultado. E aí o açúcar vai continuar alto, silencioso, corroendo por dentro o que você tem de mais valioso. Seu Raimundo tinha 67 anos quando chegou no meu consultório com a glicemia em jejum de 246. Já tomava 2 medicamentos. A esposa dele me disse na consulta: "Doutor, ele faz tudo direitinho. A gente nem come mais arroz branco." Eu olhei para ele e disse: "Seu Raimundo, o problema não é o que o senhor está fazendo. É o que o senhor ainda não sabe que pode fazer." 4 meses depois, com a mesma medicação, a glicemia dele em jejum era 134. A diferença? 3 sementes. Do jeito certo, na ordem certa. E eu vou te explicar tudo isso hoje. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Mas antes de revelar as sementes, eu preciso que você entenda uma coisa que transforma completamente a forma como você vê o diabetes depois dos 60. A maioria das pessoas acha que diabetes é simples. O açúcar sobe, o remédio desce. Só que não é assim que funciona depois que o corpo envelhece. Quando você entende o que realmente acontece por dentro, vai entender também por que essas 3 sementes não são modinha de internet. Elas agem em pontos específicos de um problema que fica mais complexo a cada ano que passa. Depois dos 60, 2 problemas aparecem ao mesmo tempo. E é justamente a combinação dos 2 que torna o diabetes tão difícil de controlar nessa fase da vida. O primeiro, o pâncreas cansa. Décadas produzindo insulina sem parar, ele começa a perder força. É como um motor que rodou muitos quilômetros. Ainda funciona, mas não com a mesma potência. O segundo problema, e esse é o que quase ninguém explica com clareza suficiente, mesmo a insulina que o pâncreas consegue produzir encontra um obstáculo. As células do corpo se tornam resistentes a ela. A insulina chega, bate na porta da célula e a célula não abre. O açúcar fica circulando livre no sangue sem conseguir entrar onde precisa entrar. E esse açúcar livre no sangue é o que danifica os vasos sanguíneos, queima os nervos dos pés, sobrecarrega os rins, prejudica a visão e aumenta o risco de infarto e AVC. É esse açúcar que machuca silenciosamente, todos os dias, mesmo quando você não sente nada. Nenhum remédio, por mais moderno que seja, ataca os 2 problemas ao mesmo tempo e ainda protege o pâncreas de continuar se desgastando. Mas as sementes que eu vou te mostrar hoje agem exatamente nesses pontos, cada uma de um jeito diferente, com um papel específico nessa equação. E quando as 3 são usadas juntas, o efeito é muito maior do que a soma das partes. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como cada uma age no corpo. Mas antes, você precisa guardar uma coisa. O maior erro não é qual semente usar, é quando e como usar. Esse erro transforma um aliado poderoso em algo completamente inútil. Eu vou te explicar o momento exato de cada uma. Mas só faz sentido depois que você entender o mecanismo de cada semente. Então vamos lá.
Primeira semente, a linhaça. Provavelmente você já ouviu falar. Talvez já tenha comprado um pacote esquecido no fundo do armário. Mas o que a maioria das pessoas sabe sobre linhaça é a versão rasa, superficial. A linhaça contém um tipo de fibra chamada fibra solúvel, e essa fibra faz algo extraordinário no estômago. Quando entra em contato com a água, ela forma um gel espesso, viscoso, que reveste o interior do estômago e do intestino. Esse gel funciona como um controle de velocidade no processo de absorção do açúcar. Sabe quando você come pão branco, arroz branco, biscoito, qualquer carboidrato refinado? O açúcar desses alimentos entra na corrente sanguínea em alta velocidade. É como abrir as comportas de uma represa de uma vez. O açúcar inunda o sangue, a glicemia dispara. O pâncreas entra em pânico tentando produzir insulina suficiente para dar conta de tudo ao mesmo tempo. Esse pico glicêmico é um golpe direto nos seus vasos. E cada refeição sem controle é mais um golpe. Quando a linhaça já formou aquele gel no estômago antes da refeição chegar, o açúcar dos alimentos não consegue mais ser absorvido de uma vez. Ele passa pelo gel devagar, em pequenas doses, de forma gradual. O pâncreas consegue responder no tempo certo, a insulina age com eficiência, e o açúcar no sangue sobe de forma suave e desce de forma suave. Sem pico, sem golpe, sem destruição silenciosa por dentro. Mas a linhaça ainda faz uma segunda coisa que pouca gente sabe. Ela contém um composto chamado lignana, que tem ação protetora direta nas células do pâncreas. As células beta, as fábricas de insulina, sofrem com o estresse oxidativo ao longo dos anos. Esse estresse vai destruindo progressivamente a capacidade do pâncreas de produzir insulina. A lignana protege essas células, não força o pâncreas a trabalhar mais, como muitos remédios fazem. Ela cuida para que ele dure mais. É como a diferença entre chicotear um cavalo cansado para ele correr mais e dar ração, água e descanso para ele continuar trabalhando por muitos anos. Os dois fazem o cavalo andar. Só um mantém o cavalo vivo por muito tempo. Nenhum medicamento convencional para diabetes tipo 2 tem essa ação protetora sobre o pâncreas, e a linhaça tem. Isso já seria suficiente para usar essa semente todo dia. Mas antes de passar para a próxima, você precisa saber a regra de uso que a maioria ignora. A linhaça precisa ser triturada. Essa é a regra mais importante e a mais descumprida. A semente inteira entra no corpo e sai inteira. O intestino não tem como quebrar a casca. Toda a fibra solúvel, a lignana, os compostos ativos ficam presos dentro da semente, como se você tivesse engolido uma cápsula fechada sem abrir. Você acha que está se beneficiando. Na prática, está jogando fora. Triture em casa no liquidificador. Use um processador pequeno ou compre já triturada. Se comprar triturada, guarde na geladeira em pote escuro e fechado, porque depois de triturada, a linhaça oxida rapidamente em contato com o ar. E linhaça oxidada não só perde o efeito, ela se torna inflamatória. O oposto do que você quer. Nunca deixe aberta a temperatura ambiente. No congelador, dura até 30 dias. A dose: 2 colheres de sopa por dia, sempre antes das refeições, de 15 a 20 minutos antes. Esse tempo é necessário para que o gel se forme no estômago antes que o açúcar dos alimentos chegue. Se você coloca a linhaça por cima da comida pronta e come tudo junto, o gel não tem tempo de se formar. O efeito não acontece, e isso nos leva diretamente para a semente do meio. Preste atenção especial no que vem agora, porque essa é a semente que mais gera surpresa no consultório. Pacientes que chegam me dizendo que tentaram de tudo, que fizeram dieta, que tomaram suplemento, que usaram chá, e quando eu pergunto sobre essa semente, eles nunca tinham considerado. Às vezes, já passaram por ela no mercado dezenas de vezes, viram o nome na embalagem e nunca deram atenção porque não parece especial. Mas ela é. E o motivo pelo qual ela é especial vai te surpreender, porque o mecanismo dela é completamente diferente das outras duas. A semente do meio é o feno grego. Antes que você feche o vídeo, achando que é coisa de loja obscura de produto natural, deixa eu te contar o que a ciência descobriu.
O fenogrego foi estudado em ensaios clínicos com pacientes diabéticos, publicados em revistas médicas internacionais, e os resultados foram consistentes o suficiente para chamar a atenção de pesquisadores sérios. Dentro da semente de fenogrego existe uma substância chamada galactomanana. É um tipo de fibra viscosa, ainda mais densa do que a fibra da linhaça, e ela faz algo que vai além de simplesmente desacelerar a absorção do açúcar. A galactomanana tem capacidade de reduzir a velocidade de esvaziamento do estômago de forma mais intensa do que qualquer fibra comum. O que isso significa na prática? Significa que mesmo uma refeição de alto índice glicêmico, aquele prato de macarrão, aquele arroz do almoço, aquela fatia de pão que você não consegue resistir, tem o impacto no açúcar do sangue significativamente reduzido quando a galactomanana já está presente no seu sistema digestivo antes da refeição chegar. Mas o fenogrego faz algo ainda mais específico para quem tem diabetes tipo 2. Ele contém aminoácidos que estimulam diretamente a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas, de forma moderada e fisiológica, que acontece em resposta ao açúcar e não o tempo todo. Isso é muito diferente de certos medicamentos que forçam o pâncreas a trabalhar independente do nível de açúcar, causando hipoglicemia como efeito colateral. E tem um terceiro mecanismo, e é aqui que o fenogrego se diferencia de tudo. Os compostos dele agem nas células musculares, aumentando a captação de glicose independente da insulina. Existe uma via alternativa de entrada do açúcar nas células que não depende da insulina, e o fenogrego ativa essa via. Para quem tem resistência severa à insulina, essa via alternativa é como uma porta dos fundos que permanece aberta mesmo quando a porta principal está travada. O açúcar entra pelas células musculares, sai do sangue e a glicemia cai. Você já usa fenogrego? Me conta nos comentários aqui embaixo. E se você conhece alguém com diabetes que nunca ouviu falar dessa semente, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser a informação que faltava no tratamento dela. Mas por que tanta gente desiste do fenogrego antes de ver resultado? O motivo não tem nada a ver com a semente em si, tem a ver com o sabor. O fenogrego tem um gosto amargo, levemente medicinal, que ninguém classifica como agradável. Na primeira vez que a maioria das pessoas experimenta, a reação instintiva é: isso não pode ser bom. E aí param. Só que esse sabor amargo tem uma origem específica. Ele vem exatamente dos compostos ativos que produzem o efeito no açúcar do sangue. O amargor é, de certa forma, a assinatura química do que faz essa semente funcionar. Quando você entende isso, o sabor deixa de ser um obstáculo e se torna uma confirmação de que está consumindo o produto certo, com os compostos certos, na concentração certa. A forma mais prática de consumir: deixe as sementes de molho em água por 8 a 12 horas, da noite para o dia, e beba essa água em jejum de manhã, mastigando as sementes amolecidas. 1 colher de sopa de sementes para 1 copo de água. A imersão já inicia a liberação da galactomanana e reduz parte do amargor. E aqui está a regra crítica que vale para o fenogrego com ainda mais urgência do que para a linhaça. A água de fenogrego precisa ser consumida em jejum, com o estômago completamente vazio, para que a galactomanana se distribua pelo sistema digestivo antes que o açúcar dos alimentos chegue. Se consumir junto com a comida, o efeito cai mais de 60%. Esse é o detalhe que eu mencionei no começo, o detalhe que muda tudo. E é o que a maioria das pessoas ignora porque nunca ninguém explicou dessa forma. O efeito sobre a glicemia em jejum começa a aparecer entre a 4ª e a 6ª semana de uso contínuo. Não é imediato, é construção diária. Quem para antes de 4 semanas nunca vai saber o que essa semente poderia ter feito. Guia do diabético: como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo.
Antes de chegar na terceira semente, preciso que você entenda algo sobre o que o açúcar alto faz por dentro, de forma completamente silenciosa. Quando a glicemia fica cronicamente elevada, mesmo que não seja absurdamente alta, mesmo que esteja em 160, 170, 180, enquanto o ideal seria abaixo de 100, os vasos sanguíneos pequenos começam a ser danificados. Esse processo é lento, indolor e invisível. Você não sente, você não percebe. E é por isso que tanta gente com diabetes acaba chegando no médico com problemas nos rins, na visão ou nos pés em estágio avançado, sem nunca ter recebido um aviso claro antes. Os vasos pequenos dos rins são os primeiros a sofrer. Depois, vêm os da retina. Depois, os nervos dos pés. E quando os vasos grandes são afetados, o risco de infarto e AVC dispara. Não estou falando isso para assustar. Estou falando para que você entenda a urgência real de tratar o açúcar alto com a seriedade que ele merece. Cada dia com a glicemia elevada é um dia de dano acumulado. E esse dano não reverte facilmente, mas ele pode ser significativamente reduzido quando você adiciona ao seu tratamento aliados que a ciência valida, que custam pouco e estão disponíveis para qualquer pessoa. As sementes que eu estou te mostrando hoje são exatamente isso. Aliados. Não substituem o remédio. Trabalham junto com ele, preenchendo lacunas que o remédio não preenche. E a terceira semente fecha essa tríade com um mecanismo diferente das duas anteriores. É a chia. Antes que você associe com blogueira de alimentação saudável, deixa eu te mostrar o que os estudos com pacientes diabéticos acima de 60 anos revelaram. A chia absorve até 12 vezes o próprio peso em água e forma um gel ainda mais volumoso do que o da linhaça. Esse gel desacelera a absorção do açúcar e, ao mesmo tempo, cria uma sensação de saciedade prolongada, reduzindo a quantidade de carboidratos consumidos nas horas seguintes. A pessoa come menos porque se sente satisfeita por mais tempo, e menos carboidrato significa menos açúcar entrando no sangue. Mas o diferencial da chia está em algo específico. Pesquisas com pacientes acima dos 60 com diabetes tipo 2 mostraram efeito significativo na redução da hemoglobina glicada, o HbA1c, que é o exame que mostra a média do açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Não é o açúcar do dia, é a média, e é exatamente esse número que o seu médico usa para avaliar se o tratamento está funcionando de verdade. A linhaça e o feno grego têm impacto maior na glicemia de jejum, no açúcar do dia a dia. A chia complementa com impacto na média de longo prazo. As três juntas cobrem frentes diferentes do mesmo problema. A chia não precisa ser triturada. A casca é fina o suficiente para absorção direta no intestino. Não tem sabor marcante, pode ir em água, iogurte natural sem açúcar, polvilhada sobre a salada ou sobre qualquer refeição. A dose é de 1 a 2 colheres de sopa por dia, de preferência hidratada em água 15 minutos antes de comer. Quando a chia já está hidratada e o gel está formado no estômago antes da refeição, o efeito de controle da absorção do açúcar é muito mais eficiente do que quando você a consome seca junto com a comida. Um aviso importante sobre começar com as 3 sementes juntas. Se o seu intestino não está acostumado com essa quantidade de fibra, podem aparecer gases e desconforto nos primeiros dias. Isso é normal e passageiro. É o intestino se adaptando. A recomendação é começar com uma semente de cada vez. Na primeira semana, só a chia. Na segunda semana, adicione a linhaça. Na terceira, o feno grego. Dê tempo ao seu sistema digestivo para se adaptar progressivamente. Forçar as 3 desde o primeiro dia pode causar tanto desconforto que você desiste antes de completar 2 semanas, e aí perde todo o benefício antes mesmo de começar a ver resultado. E tem um segundo aviso que é crítico para quem usa medicamento para diabetes. As 3 sementes, em especial o feno grego, podem potencializar o efeito do remédio. Isso pode ser bom, mas também pode gerar hipoglicemia, o açúcar baixo demais, especialmente se você usa insulina ou sulfonilureias.
Açúcar baixo demais é tão perigoso quanto açúcar alto. Converse com o seu médico antes de introduzir essas sementes na rotina. Meça a glicemia com mais frequência nas primeiras semanas e fique atento a sintomas como tremor, suor frio, fraqueza repentina e tontura. O objetivo não é substituir o tratamento, é complementar de forma inteligente e segura. A rotina na prática fica assim: acorda de manhã, bebe a água do feno grego que estava de molho desde a noite anterior, mastiga as sementes amolecidas, espera 20 minutos. Aí sim faz o café da manhã. Se quiser adicionar a chia, misture uma colher de sopa em iogurte natural sem açúcar. Na hora do almoço, 15 minutos antes de sentar à mesa, toma a linhaça triturada misturada em um copo de água. Aí sim, almoça. Essa sequência posiciona cada semente no momento estratégico ao longo do dia, cada uma no horário em que o efeito é mais relevante para o controle glicêmico. Em 4 a 8 semanas de uso diário e consistente, o açúcar começa a responder. Os primeiros sinais de que está funcionando aparecem antes mesmo do exame de sangue. O sono melhora. O açúcar alto à noite faz o corpo trabalhar mais para filtrar, gerando mais idas ao banheiro e sono fragmentado. Quando o açúcar começa a ceder, o sono fica mais profundo e mais contínuo. A energia da tarde melhora, porque os picos glicêmicos e as quedas bruscas são os responsáveis pela famosa sonolência depois do almoço. Quando a curva do açúcar se torna mais suave, a energia se distribui melhor ao longo do dia. A sede diminui porque o corpo para de pedir água em excesso para diluir a glicose. E o intestino funciona melhor porque a fibra das 3 sementes regula o trânsito intestinal. Quando esses sinais começam a aparecer, pode ter certeza, o trabalho está acontecendo por dentro, mesmo antes do número aparecer no exame. Seu Raimundo me disse na última consulta algo que eu não esqueço. Doutor, eu cheguei aqui achando que diabetes era uma prisão de grade fechada. Agora eu vejo que tem muita coisa que eu ainda posso fazer. E ele tem razão. Diabetes depois dos 60 é uma condição séria que exige tratamento sério. Mas tratamento sério não é passividade. Não é esperar o remédio fazer tudo enquanto você não faz nada além de tomar o comprimido. É entender o que acontece no corpo, identificar as lacunas do tratamento e preenchê-las com aliados que a ciência valida. Essas 3 sementes são exatamente isso: baratas, acessíveis, estudadas, com mecanismos de ação compreendidos. Não são promessa de cura, são ferramentas de controle. E controle é poder sobre a sua glicemia, os seus vasos, os seus rins, a sua visão e o seu coração. Cada refeição que começa com uma dessas sementes no estômago é uma refeição que causa menos dano. Cada dia consistente é um tijolo na construção de uma glicemia mais estável. E glicemia estável é qualidade de vida real. É acordar disposto, é dormir inteiro, é ter energia para estar com as pessoas que você ama. É envelhecer com saúde, não apesar do diabetes, mas com ele sob controle. Se esse vídeo abriu uma porta que você ainda não tinha visto, deixa o like e manda para alguém que tem diabetes. Essa pessoa merece saber que tem mais a fazer do que apenas esperar o próximo exame. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago informação baseada em ciência, explicada de forma humana, para quem tem mais de 60 e quer entender o próprio corpo de verdade. No próximo vídeo, os 3 erros de café da manhã que a maioria dos diabéticos comete achando que está fazendo tudo certo. O segundo vai te surpreender porque é justamente o que muitos médicos ainda recomendam. Um abraço. Cuide do seu sangue. Ele passa por cada canto do seu corpo, e se ele está doce demais, tudo sofre.